Prazer em recebê-lo em A Força do Agro, Brasil que dá certo. O assunto de hoje, a produção de tabaco e o contrabando de cigarros falsificados. Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Seja muito bem-vindo, Edson. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês. E também participa com a gente de forma remota o produtor rural Gilvani Weber. Prazer em recebê-lo, Gilvani. Olá, pessoal. Um prazer poder estar participando dessa conversa e agregar, um pouco de conhecimento de como produtor a essa questão sobre o tabaco. O Brasil é o terceiro maior produtor de tabaco e maior exportador. 120 países cultivam o tabaco, mas o que coloca o Brasil na liderança no mercado externo é a qualidade do produto e comprometimento ambiental, além das questões trabalhistas. Gilvani, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de fumo em folha, de acordo com a pesquisa agrícola municipal do IBGE. O estado registra uma média de 300 mil toneladas por ano. Como é feita a produção? A gente, sobre a produção, como ela é feita, a gente tem um resumo, poderíamos conversar bastante tempo sobre isso. Mas um resumo, vou pegar a minha propriedade aqui, como muitas outras, são pequenas propriedades. Um exemplo como a nossa, são 11,5 hectares de terra, e eu e minha esposa, nossa filha, que vai fazer 18 anos esse ano também convive com nós. O meu pai e minha mãe, então são duas famílias, 11,5 hectares. E a gente só utiliza 4 a 5 hectares de terra para plantio de tabaco. 3 hectares ainda são de mata preservada, potreiro e mata. E o restante da terra que sobra ainda em área aberta, a gente cultiva alimentos de subsistência principalmente e alguma coisinha para venda. Então, são pequenas propriedades onde o cultivo do tabaco é fundamental. É um trabalho manual, mesmo com as modernidades que estão aí. A gente investiu numa máquina auxiliadora de colheita, a gente está investindo agora numa estufa de carga contínua que agrega a facilidade da colheita e dispensa a mão de obra de fora. Então a gente consegue fazer mais agricultura familiar, porém, trabalho manual. Então a produção é feita, a gente faz o canteiro, na nossa região aqui o canteiro é feito na época em abril. A muda ela é criada até agora, julho, onde a gente então está fazendo o plantio na lavoura, levando essa muda de tabaco para a lavoura. E o processo então é agosto, setembro, final de setembro, início de outubro já se começa a colheita. E aí são 3 meses de colheita do tabaco, aproximadamente. Tudo depende do clima. Isso na variedade Virgínia, porque se você plantar o Burley, que é o tabaco de galpão, você faz a colheita uma vez só e pendura esse pé no galpão e depois de 50 dias por aí é feito a testada das folhas. Então um processo que leva aproximadamente 9 meses da semeadura ao fim da colheita, 9 a 10 meses, esse processo é manual. E a colheita ela dura em torno de 3 meses na lavoura. Agora, Edson, ameaça a produção e a economia popular, a pirataria. Só cigarros aí movimentam, a pirataria de cigarros movimenta mais de 10 bilhões de reais. É algo extremamente preocupante, porque afasta o mercado legal. A indústria que emprega, que gera investimentos, que está diretamente ligada ao próprio desenvolvimento do país, ela é afetada duramente pela participação do ilegal. E no caso dos cigarros, nós temos o contrabando e também fábricas clandestinas, chamados devedores contumazes, dentro do Brasil, falsificando marcas paraguaias, que são as mais vendidas no mercado brasileiro. Então é uma perversão que afeta a nossa produção agrícola, porque esse produto ele não está sendo encaminhado de forma legal para a cadeia produtiva.
ele vem do Paraguai, produto contrabandeado ou aqui fabricado, mas nenhum dos dois paga imposto. Essa é a grande vantagem do ilegal. Não pagar imposto, oferece um produto a um preço mais baixo. Não atende às normas da Anvisa. Então é um produto que o consumidor não sabe o que está fumando. Enquanto o legal atende uma série de restrições, rigorosas determinações da Anvisa, o ilegal desconhece. Ele quer ganhar dinheiro e movimenta então 10 bilhões de reais. O mais preocupante, cada vez mais organizações criminosas e milícias ocupam esse mercado ilícito, porque o volume de recursos que ele gera é muito grande. Então isso afeta a nossa indústria brasileira, o nosso produtor agrícola, o consumidor, porque é um produto que não atende às normas fitossanitárias, e o erário, com a brutal sonegação. O cigarro no Brasil paga em média 70% de imposto. No Paraguai é 13% se pagar. Então aí está a grande diferença de tributação entre um país e o outro, o que justifica esse mercado ser tão atraente para a criminalidade, porque ele tem um lucro muito alto, expressivo, porque ele não paga imposto. Agora, além do contrabando, tem a fábrica clandestina que fabrica o falsificado. Sim, é um absurdo, né? Mas nós temos mais de 52 empresas, entre aspas, fábricas clandestinas que foram apreendidas pelas nossas polícias em todos os estados brasileiros, produzindo, utilizando a mão de obra análoga à escrava, especialmente trabalhadores vindos do Paraguai, que ficam fechados na instalação clandestina, produzindo cigarros, falsificando as marcas paraguaias. Por quê? Porque são as mais baratas. Então, o consumidor brasileiro ele vai aos pontos de venda e procura pelo produto estrangeiro, porque é mais barato. Por isso estão falsificando as marcas paraguaias, porque o consumidor é atraído pelo preço. E o preço é mais baixo porque não paga imposto. Então, é uma total perversão das regras de mercado, da defesa do consumidor e cada vez mais incentivando a ação criminosa de organizações e milícias. Mas, Edson, esse produto falsificado, ele chega no comércio tradicional? Chega e está crescendo. Nós estamos já com 9% do mercado brasileiro nas mãos desse consumidor, desse fabricante contumaz, desse fabricante clandestino. E o restante na verdade, 27% é contrabando do Paraguai e 9% dessas fábricas clandestinas que também não pagam impostos. E veja só, acaba prejudicando todo mundo, o consumidor, a indústria, o produtor. A China é o maior produtor com 36% da produção mundial, o Brasil em terceiro com 13%. Giovanni, agora a mão de obra é bem intensiva, até mais que outras culturas, né? Sim, o tabaco, ele já, se você olhar outras culturas, como grãos principalmente, tem hoje um maquinário aí que o agricultor, ele no máximo, ele dirige a máquina. Todo esse trabalho é feito por máquinas. O tabaco também já existe, como nós investimos numa auxiliadora de colheita, mas a gente precisa estar sentado nela. No nosso caso, é uma auxiliadora com três colhedores, e a gente está sentado, está coberto com sombra, né? Ela tem um plástico por cima, uma lona, na verdade, e a gente tem que fazer ainda a colheita manualmente. Porém, facilita já, não preciso mais caminhar, não preciso mais carregar peso, mas ela ainda é feita manual. E aí vem um dos problemas que a gente está vendo cada vez mais, e não é só no tabaco, é em todas as áreas: a falta de mão de obra. E a mão de obra especializada, qualificada, cada vez menos e mais cara. E o tabaco é algo realmente manual, braçal. Ela é uma renda muito boa ao agricultor, mas ela exige o trabalho manual, braçal. Mesmo com todas as facilidades que hoje já vieram comparado a anos atrás, a gente sabe que o tabaco, para ter qualidade, ele precisa ser colhido as folhas maduras, ele precisa ser a folha inteira para a indústria poder aproveitar o máximo possível, né, daquela lâmina. Então, sim, o tabaco é uma atividade que exige muita mão de obra. E, como estamos falando aqui, é uma concorrência totalmente
ilegal com os produtos legítimos. Afeta aí os pagadores de impostos, que pagam muito impostos, 70% justamente, porque a gente já sabe que o cigarro ele não é indicado, ele é prejudicial à saúde. Mesmo o cigarro regularizado, regulamentado, com todas as regras, agora imagina esse produto que chega falsificado, ninguém sabe o que tem ali na composição. Nós tivemos já uma análise desses produtos. Tem níveis de alcatrão e nicotina, sujidades completamente fora das normas técnicas que a Anvisa impõe. Então, realmente é isso, o fumante não sabe o que está fumando. E é o fumante de baixa renda, porque ele está atrás do preço mais baixo. Né? Como eu disse, é mais baixo porque não paga imposto. Então, essa é a perversão. Todos nós somos afetados, direta ou indiretamente, pela participação do crime organizado, das milícias nesse comércio ilícito. Especialmente no produtor, né, que é o agricultor familiar. Conheço bem essa estrutura produtiva. Né? É a agricultura familiar que tem suas estruturas apoiadas pelas indústrias legais em modelos integrados de produção. É algo extremamente inovador, referência para outros produtos agrícolas. Né? Então, a cadeia produtiva ela é afetada pela inserção crescente do ilegal no nosso país. A nossa preocupação é com a reforma tributária nesse momento. A regulamentação tem um imposto seletivo que vai incidir sobre os cigarros. Se isso representar aumento ainda maior dos impostos, que já são elevados, nós vamos incentivar claramente o ilegal. A nossa preocupação é defender a legalidade. E com o aumento de impostos, se houver, com a incidência do imposto seletivo, nós vamos estar estimulando fortemente o contrabando, o crime organizado e as milícias que vão se aproveitar, porque o aumento de imposto vai repercutir no preço final. Como a vantagem do ilegal é ter um preço mais barato porque não paga imposto, ele vai agradecer muito se houver aumento maior ainda de impostos. Uma coisa bem complicada, não é tão simples assim, né? Giovanni, é bem como o Edson colocou, a produção é desenvolvida por pequenas propriedades familiares, né? E na tua região aí, principal produtor de tabaco, de fumo, são todas pequenas propriedades, né? Quando se fala em agricultura familiar aqui no Sul, e a gente tem mais de 500 municípios nos 3 estados que têm como tabaco base. Hoje existem grandes produções, tá? Mas a gente sabe que a grande produção exige um controle muito rígido, senão, porque o investimento é alto, e senão você não souber administrar bem, você vai à falência. 2 toques, como qualquer outra atividade. Então, a mão de obra da pequena propriedade, ela é mais familiar. E aí eu vou te dar um exemplo de como tabaco para a agricultura familiar é importante. Ano passado, nós tivemos 4 hectares de tabaco plantado aqui na propriedade, 4 hectares. E nós conseguimos gerar uma venda bruta quase R$200 mil em 4 hectares. Lógico, essa venda foi bruta, precisa depois descontar as despesas, mas quando você tem a agricultura familiar, tem o trabalho da família, então você já não gasta muito com mão de obra terceirizada. Como nós fizemos investimentos em maquinários, né, e a gente está pagando isso, mas a mão de obra não nos custa mais. Então, na pequena propriedade, a gente, na nossa região aqui, é fundamental essa cultura. As pequenas propriedades da agricultura familiar, o tabaco, há mais de 100 anos, é fundamental na nossa região. Uma questão que você colocou aqui, a reforma tributária. A gente já falou que tem essa carga alta, 70%, justamente por ser cigarro. Bebidas também tem um imposto elevado, só que, por outro lado, acaba incentivando o ilegal. E aí, como é que fica? Essa é uma equação terrível, né, que o Brasil tem que enfrentar. Com certeza, qualquer aumento de tributos incidindo sobre os produtos legais vai impactar no preço final e isso vai incentivar, como já incentiva, o ilegal, que não paga nada de imposto e vai continuar agradecendo qualquer aumento de impostos. Né? Nós temos até uma máxima, né? O imposto cresce, o crime agradece, porque é ele que se beneficia do aumento da carga tributária incidente sobre os produtos legais brasileiros, em todos os segmentos, mas especialmente nos produtos que já são altamente taxados, que é o caso de cigarros,
de bebidas. Nós vamos ter aí, se houver um aumento significativo via imposto seletivo, nós vamos ter essa repercussão extremamente perniciosa para o mercado brasileiro. Vamos lembrar que legal e crime é a mesma coisa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, sem falar também aí, gera perda de empregos, prejuízo público para a sociedade, o público nos impostos, a sociedade de uma forma geral. Afeta a nossa segurança pública, porque está provado. Nós temos situações no Rio de Janeiro que 40% das cidades e da região metropolitana do Rio de Janeiro é proibida a venda do cigarro legal. As milícias dominaram territorialmente essas áreas e elas adotam o monopólio do crime. Só eles podem vender cigarros, só eles podem distribuir energia, só eles podem distribuir o gás, TV por assinatura. É o Estado paralelo. Isso é extremamente preocupante. Nós temos um movimento forte para incentivar ações integradas, cooperadas, coordenadas das nossas forças policiais, federais e estaduais para combater o crime organizado. Esse é um tema fundamental que a própria opinião pública vem ressaltando. Nós temos que combater as organizações criminosas que estão cada vez mais fortes e que utilizam o mercado ilegal como um instrumento de financiamento para as suas ações. E quem compra, quem consome o ilegal acaba estimulando o crime. Agora, Giovanni, grande parte da produção vai para o entorno aí com indústrias. Você tem muitas indústrias de transformação e beneficiamento, né? Aí na região do Rio Grande do Sul. Sobre a produção de tabaco, os maiores municípios, onde se concentra, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é responsável por 50% da produção nacional do tabaco. Os outros porcentos são divididos aí entre Santa Catarina, Paraná e alguma coisa fora, né? Brasil acima. E a gente tem Canguçu como o maior produtor no Rio Grande, depois vem o município de Venâncio Aires, São Lourenço do Sul, Vale do Sol, Candelária e Santa Cruz do Sul está em 6ª posição. Temos vários municípios do Sul
em grande área de terra, que são muito fortes na produção. Nós aqui temos ainda, deixa eu conferir aqui pela última estimativa da FUBRA, 2.980 famílias em Santa Cruz que produzem o tabaco. E aí você vê, né, a importância que essa cultura é a essas famílias e ao nosso município. Sendo que o nosso município é polo, é referência em fumageiras e também em cigareiras já. Tanto que, na período de safra, nosso município aqui, Santa Cruz, ele contrata mais ou menos 6.000 safristas no período de safra. Então, todo esse nosso trabalho aqui gera esse desenvolvimento depois lá na empresa, lá na cidade e faz desenvolver a economia do município e da região. Já falamos aqui, saúde pública, a gente não sabe o que vem, né? Vocês já fizeram até uma pesquisa aí, altos graus de nicotina. O cigarro já é prejudicial, o ilegal ainda mais. Sim, porque não tem nenhum controle fitossanitário da Anvisa. Ele desconhece qualquer controle. E com isso ele também tem mais competitividade, porque ele não tem nenhuma preocupação com qualidade. Então é só o dinheiro que importa, o lucro. Não pagando imposto, não atendendo normas fitossanitárias, usando a mão de obra análoga à escrava. Então é total perversão das regras de mercado que devem necessariamente balizar todo o trabalho que é aqui executado no nosso país, de todos os níveis. Mas na área empresarial isso tem um reflexo imediato, em prejuízo do nosso consumidor. Agora, Giovanni, 25 cidades dependem das atividades associadas à cultura do fumo e à indústria fumageira aí, né? Esse lado de produção do interior, que depois ele vai para onde? Ele vai ir para uma empresa, ele vai ir para um centro de beneficiamento. E aí nós temos a nossa região aqui do Rio Grande, exemplo, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires são bases, são referência nas indústrias, nas multinacionais que lidam com tabaco. Mas depois surgiram muitas outras pequenas empresas. Começaram pequenas e hoje também se tornaram grandes. Porém, algumas multinacionais fizeram essa diferença há mais de 100 anos que estão aqui. E aí não é só o nosso tabaco que aqui, né, é beneficiado. Se você olhar Santa Catarina e Paraná, lá existem pontos de coleta, pontos de recebimento desse tabaco, de classificação, e depois esse tabaco desce, grande parte desce aqui para a nossa região, onde estão as indústrias, que fazem todo esse beneficiamento, e depois sim começa o processo de exportação. Tanto que, não tem esses números certos, mas a gente sabe que 80%, 90% do nosso tabaco brasileiro ele é exportado. Ele vai para mais de 100 países. Aí vocês imaginam, né, o volume de impostos, de benefícios, de logística, de empregos, de fretes que isso gera. Desde o recebimento do adubo na propriedade rural, que é feito pela indústria também, ou através de uma agropecuária, e depois todo esse processo até esse tabaco chegar ao porto e viajar mundo afora. Então, sobre esta questão, esse tabaco é beneficiado, falei agora há pouco ali dos 6.000 safristas, que geralmente já teve muito mais. Hoje com a modernidade das máquinas da indústria também reduz-se um pouco, mas gera um desenvolvimento enorme. Esse safrista, dinheiro dele ele é gasto no mercadinho, na bodega, no comércio, então isso faz girar a economia. Então, todos esses volumes de tabaco se concentram na nossa região aqui. E a gente percebe isso como um ano, nesse ano anterior, que teve queda na produção. O preço subiu a nós, produtores, porque faltou produto no mercado, mas isso reflete negativamente também na indústria, porque menos mão de obra contratada, menos tabaco entrando, isso tudo reflete. Então a gente sabe, né, que tudo isso é uma roda, uma engrenagem. Se faltar uma roda, uma peça, algo já não funciona como deveria perfeitamente. Você falou no começo aqui, 52 empresas foram fechadas e vocês fazem um trabalho aí de acompanhamento, vocês recebem denúncias, vocês trabalham em conjunto com as polícias, justamente para combater esse tipo de atividade criminosa, mas essas supostas empresas
são notificadas, acabam mudando de lugar, mudando de endereço. É um trabalho que não para, né? Nós temos 2 níveis de ilegalidade nessas empresas. Tem empresas completamente clandestinas, que funcionam à margem de qualquer registro. E tem outras que têm até registro, declaram os impostos, mas nunca pagam. Esses são os devedores contumazes. Elas se estruturam desde o início para dolosamente nunca pagar imposto. Não é um devedor eventual que qualquer um de nós pode ser. Não temos dificuldade, podemos ter uma dificuldade econômica e não pagar imposto, eventualmente. Eles não, eles nunca pagam. Então, há uma diferença entre devedor eventual e o contumaz. Por isso que nós temos um projeto de lei definindo claramente o que é devedor contumaz. Para esse ser de forma mais rápida, efetiva e eficaz por parte do erário, isso tem que ser combatido, para que ele não progrida. Para você ter uma ideia, eles movimentaram mais de 20 bilhões de reais na sonegação de impostos. A dívida ativa deles, juntamente com combustíveis e tabaco, é de 100 bilhões, dinheiro que dificilmente será recuperado, porque eles operam de uma forma insidiosa. Como eu disse, o contumaz tem essa sofisticação, né? Ele é registrado, ele declara o imposto e não paga nunca. Ele vai procurar sempre retardar ao máximo o pagamento desses impostos mediante ações administrativas e judiciais e vai prolongando esse processo, né? Finalmente, quando o erário conseguir chegar nessa empresa, ela fecha e já tem outra funcionando, com outro CNPJ. Então é um ciclo da ilegalidade que nós precisamos barrar rapidamente. Por isso que a importância de definirmos o que é contumaz, fazer essa diferença do que é um contumaz e do que é um contribuinte normal, que eventualmente não paga imposto por uma dificuldade econômica, do contumaz que nunca vai pagar imposto. Ele já está dolosamente agindo para ter ganhos não pagando impostos. O costumaz já é um sonegador. Sim. Agora, o contribuinte que paga certinho, paga um absurdo em imposto, né? Aí ele paga, pode ter alguma dificuldade e ele tem que se justificar, tem todo um processo. Para o contumaz, o processo quanto mais longo, melhor, porque ele continua progredindo em altíssimos lucros. Isso vale para tabaco e vale também para combustíveis, 2 setores duramente afetados pelo devedor contumaz. Nós temos projetos de lei que não andam. Interessante, né? A resistência que é criada dentro do parlamento para algo óbvio, combater um devedor contumaz. Quem é contra isso? Mas nós temos, sim, dentro do Congresso, infelizmente, parlamentares que obstam o andamento desses projetos de lei. Temos um 164 de 22 no Senado e outro na Câmara, apresentado pelo próprio governo, que é o projeto PL 15 deste ano, de 2024. Nenhum dos dois tem avançado. As resistências por esse lado obscuro é muito forte. Ou seja, não deixa de ser um crime. Sem dúvida. Barrar esses projetos também acaba dúvida. sendo um crime. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá.
Agora, Edson, além do tabaco, bebidas alcoólicas, eletrônicos, perfumes, cosméticos também fazem parte aí de toda esse contrabando, essa falsificação. Já que estamos falando de agro, os defensivos falsificados também geram prejuízo, tanto para a sonegação de impostos, para o próprio produtor que acaba usando aquele defensivo lá que não serve e denigrindo a imagem das empresas que trabalham seriamente, que tem toda uma regulamentação, porque um defensivo leva 8, 10, 15 anos para ser aprovado, passa por 3 instâncias para aprovação, é muito rigoroso e o falsificado vai para a lavoura e às vezes o próprio produtor sabe ou não sabe o que está usando o falsificado? Isso é terrível. Todos os produtos que são afetados pela ilegalidade movimentam, o ilegal movimenta bilhões. No caso de defensivos agrícolas, o último dado que nós coletamos, o Fórum coleta dados diretamente junto às associações produtivas. Nós, no ano passado, chegamos a 441 bilhões, reportando perdas de 15 setores. Defensivo agrícola, sozinha, 14 bilhões e meio. 14 bilhões e meio de defensivos ilegais que circulam no mercado brasileiro, ocupando o espaço destas empresas que você mencionou, que investem em pesquisa, que pagam os impostos, que geram empregos, atraem investimentos. O ilegal não faz nada disso e também não obedece às regras fitossanitárias, seja do Ministério da Agricultura, da Anvisa, dependendo da situação. Esses produtos estão dentro do mercado brasileiro, ocupando o espaço do produto legal, criando enormes prejuízos, inclusive para a nossa pauta de exportação. Nós já tivemos notícias de países que notificam o Brasil preocupados com qual o defensivo agrícola que está sendo usado, porque fora de norma ele é prejudicial à saúde. Ou seja, isso também serve para práticas até protecionistas, né? Porque fala, não, o defensivo agrícola no Brasil não é confiável, né? Porque o mercado ilegal está ganhando um espaço. Isso afeta a nossa pauta de exportação. Ou seja, é mais um problema que o ilegal causa, além de danos à saúde dos consumidores, dos trabalhadores, né? A brutal sonegação de impostos, afetando as indústrias brasileiras e o comércio brasileiro que atua nesse mercado tão importante, ainda temos esse reflexo para a pauta de exportações brasileiras. É algo extremamente sensível e que nós sempre temos relatado essas informações que nós recebemos dos setores produtivos, mostrando ao poder público a gravidade dessa situação em todas as esferas. Como eu disse, 15 setores produtivos reportam perdas, que chegou a 441 bilhões no ano passado. Mas nós temos mais de 35, junto com esses 15, 50 produtos da nossa indústria que são duramente afetados pela ilegalidade. É uma enormidade, né? Então, chama a atenção muito essa questão do defensivo agrícola, que merece toda a atenção para a repressão desse comércio ilegal que tem essas consequências tão negativas para todos nós. Ô Giovanni, a gente sabe que o consumo do cigarro tem apresentado aí uma queda e também justamente também por essas razões da falsificação e até o consumo. Políticas de substituição e diversificação de culturas em razão dessa queda mundial, vocês já vêm estudando, aí, vocês produtores, substituir a cultura de tabaco por uma outra cultura? Essa é uma boa pergunta. Existem várias frentes falando sobre políticas de substituição e diversificação. Isso existe há muitos anos. Porém, ninguém consegue colocar para nós uma cultura que seja tão rentável como o tabaco. A gente viu várias situações. Anos atrás, quando o grão subiu, a soja principalmente, o milho também tiveram preços mais elevados, o pessoal migrou, inclusive, para essa atividade. O que aconteceu na sequência? O grão teve uma queda gigantesca e quase se tornou inviável para a pequena propriedade. Para grande também é difícil, mas pelo volume ela ainda consegue suprir um pouco de lucro. Mas a pequena é quase... Imagina nós, com 4 hectares, plantar milho ou soja. Primeiramente, não posso comprar maquinário para isso, porque não compensa. E se eu tiver que fazer tudo braçal, eu tenho o trabalho igual ou pior ainda do que o tabaco. Tanto que nossa propriedade está há 3 gerações, né? Começou com os meus avós, que não estão mais aqui.
Meus pais estão aposentados na cultura do tabaco, mas continuam na atividade da agricultura, né, com subsistência. E nós hoje fazendo, continuando esse legado, na terceira geração, lidando no tabaco e sempre investindo em modernidade. Então nossa propriedade ela é completamente voltada ao tabaco. A diversificação ela é válida. Nós, inclusive, nos nossos trabalhos nas redes sociais, sempre incentivamos diversificar. Primeiramente, para sua subsistência. Ser plantador de tabaco e plantar o alimento para o seu dia a dia já é considerado uma diversificação. Você não depende de comprar tudo fora. Isso é fundamental, pessoal. E conseguir vender algo muito positivo, mas nem sempre é viável. Exemplo, eu moro no município de Santa Cruz do Sul, quase 140 mil habitantes, eu moro a 10 quilômetros do centro. Tenho só 3 quilômetros de estrada de chão, o resto é asfalto. Nós por muito tempo levamos verdura para a cidade, no dia certo da semana. É pertinho. É um número de pessoas também grande que mora no município. Mas aí você vai ao sul do estado, que a gente agora há pouco falou ali da grandeza na produção, das grandes áreas. Um exemplo, São Lourenço do Sul, município bem ao sul, lá tem propriedades rurais que ficam a 50 quilômetros do centro. Você imagina carregar verdura no seu carro, na sua caminhonetezinha e ir 50 quilômetros até na cidade para vender. Depois você vende só metade, tem que voltar com aquele produto. Então, quando se fala em diversificação, eu apoio. Mas tem que trazer uma diversificação que dá certo, não só para colocar no papel. Ela tem que ser lucrativa para o agricultor também, porque ele precisa também ter rendabilidade, uma vida confortável, como qualquer outra atividade. E o tabaco, nessa questão, por mais trabalhoso que seja, ele dá esse retorno a nós. É o que você já colocou aqui, né, Edson? Gera queda da produção nacional e enfraquecimento da indústria local e externamente. Não, são todas as consequências negativas para toda a sociedade, né? Para o setor produtivo, para o erário, que deixa de arrecadar, para o consumidor, que é prejudicado pela utilização de produtos que não atendem às normas técnicas. Ou seja, existe uma cadeia negativa que inviabiliza muitas vezes a nossa própria produção, né? Cria dificuldades para a nossa própria produção, para o mercado legal. E esse sim é que gera empregos, esse sim que paga impostos. Todos os países da América do Sul estão sendo afetados pelo crescimento do movimento ilegal de venda de cigarros nesses mercados e cada vez mais operados por organizações criminosas transnacionais. Então, é um grande objetivo nosso de também integrar as ações entre os países para combater esse crime transnacional que afeta todos nós. E aí entra o governo, né? Tem um papel muito importante. Reforma tributária, como nós já colocamos aqui. Se você baixar o imposto pro legal, porque o ilegal não vai pagar, mas se você facilitar, as pessoas não vão comprar o ilegal pelo mesmo preço do legal. É interessante, nós temos uma pesquisa feita pela FEComércio do Rio de Janeiro que pergunta para o consumidor: você compra produto ilegal? Ele responde 65%, quase 70%. Sim, eu compro ou já comprei. Por quê? Porque é mais barato. Por que é mais barato? E o consumidor responde: porque não paga imposto. E aí pergunta para esse consumidor, também está nessa pesquisa regular que é feita pela FEComércio do Rio, o que deveria ser feito para você comprar um produto legal? Ele falou: diminuir o imposto do legal, porque aí fica mais barato e eu posso comprar o legal. Eu prefiro comprar o legal, mas o preço atrai muito o consumidor, especialmente no Brasil, especialmente de baixa renda, que é o mais prejudicado, como sempre, né? A população de baixa renda é sempre a mais prejudicada, especialmente também pelo crescimento da ilegalidade no nosso país. Baixando o preço do legal, baixando o imposto, baixa o preço do legal, aumenta o consumo do legal e também reduz o crime, porque a gente sabe, colocamos aqui, que está totalmente associado. Se você tiver alguma pergunta ao Giovanni, ao Edson, pode mandar para a gente, grave o vídeo com o celular na horizontal. O WhatsApp para mandar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Giovanni, muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço a atenção, tá? A princípio, quis contribuir. Espero que tenha conseguido levar alguma informação para vocês aí. E dizer que a fumicultura
é uma agricultura como qualquer outra atividade. E é uma das que menos emprega defensivos agrícolas nas culturas. E a que mais respeita meio ambiente, pelo menos na região sul. Nós somos muito rigidamente observados e temos que seguir isso. E também a mão de obra, ela é cuidada. Menor de 18 não pode e a gente respeita isso rigidamente. Obrigado pela atenção e eu sou fumicultor, com orgulho, sim senhor. Edson, foi um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, eu fico sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.